Bem, depois que a gente analisou as teorias ácido-base, onde em alguns casos, por exemplo, arrênios, ácido é toda substância que em solução aquosa libera como um cátion exclusivamente o H+, ou H3 ou mais. Base é toda substância que em solução aquosa libera como ânion exclusivamente o H-. Então, essas substâncias são caracterizadas como ácido e base. Qualquer outra que a gente viu, ou seja, aquela substância que era capaz de receber H+. Essa substância, ela tem caráter básico. Ela não é uma base. Então, a partir daqui, quando a gente viu as teorias, a gente mostrou tanto ácido e base, teoria de Arrhenius, e até Brown-Slowly, que ela pega a própria teoria de Arrhenius como exemplo, em alguns casos. Já em outras situações de Brown-Slowly ou Lewis, você tem substâncias com caráter ácido ou básico. Elas não caracterizam a função ácido ou a função base. E é isso que a gente vai começar a ver a partir dessa página. As 4 principais funções da química inorgânica: o ácido, a base, o hidróxido, os sais e os óxidos. E aí eu começo fazendo uma pergunta: como caracterizar um ácido? Aí eu acho muito mais fácil, né? Antes de responder, veremos alguns exemplos. Ácidos sem oxigênio, que tem apelido de hidrácidos. Então, repara, HF, ácido fluorídrico. O ametal é o flúor. HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. Tanto flúor quanto cloro, bromo e iodo pertencem ao grupo 7A. Já aqui eu tenho um ácido sulfídrico, é o enxofre, o ametal. Está no grupo 6A e é sulfur, porque é o nome do enxofre em latim. E aqui eu tenho um radical chamado ciano. Então o HCN é o ácido cianídrico. Já quando eu venho aqui para baixo, ácidos oxigenados, nota que agora na molécula do ácido eu tenho oxigênio como último elemento, são denominados de oxiácidos. Sem oxigênio na molécula, hidrácidos. Então aqui eu tenho o ácido clórico, o nítrico, o carbônico, o sulfúrico e o fosfórico. Alguns exemplos. E a grande conclusão que eu vejo, de primeira, para dar uma resposta muito rápida, em qualquer questão de vestibular, ou no meu próprio colégio, é que todo ácido vai apresentar o hidrogênio, tá? O elemento hidrogênio, na frente da molécula, na frente da fórmula, está aqui. Deixei em amarelo. Então, coloco como conclusão: todos apresentam o H no início da fórmula, ligado a ametal, flúor, cloro, bromo, iodo, enxofre, ou grupo aniônico radical, que é um aglomerado de átomos. CN é radical, ClO3 é radical, NO3, CO3, SO4, PO4, ou seja, tudo que não for o hidrogênio ou é ametal ou grupo de átomos radical. Como o hidrogênio, dentro dessas fórmulas, é o elemento menos eletronegativo, o hidrogênio é positivo em todos os casos, liberado como H+, e o resto vai ser negativo. Por isso eu coloco ametal ou grupo aniônico. Muito bem. Onde encontramos esses ácidos no nosso dia a dia? Isso é fundamental.
A presença dos ácidos no cotidiano é mais comum do que pensamos e são encontrados nos mais diversos tipos de frutas cítricas, azedas como a laranja, o limão e as demais frutas que possuem o ácido cítrico. Nos vinagres, ácido acético. Na aspirina, o AAS, ácido acetil salicílico. Em detergentes, ácido sulfônico. Nas soluções de bateria de carro, o ácido sulfúrico. E aqui a gente já discutiu no estômago das pessoas, onde é constituinte do suco gástrico, o ácido clorídrico, esse carinha aqui, que auxilia na digestão. Então isso aqui eu acho que é fundamental para você ver que no nosso... Desculpe, deixa eu tomar água aqui, que a voz foi embora. Ah, beleza, agora sim. No nosso cotidiano, tá? É muito mais comum do que pensamos. Em alimentação, principalmente em frutas, vinagre, em remédio para dor de cabeça, para febre, aspirina, no detergente líquido que a gente usa na pia para lavar louça, no carro, todas as baterias você tem o ácido sulfúrico. E aqui é o principal, eu sempre bato, né? O ácido clorídrico ele é fundamental para a quebra das moléculas dos alimentos. E para terminar essa parte, eu coloquei algumas propriedades dos ácidos. Primeiro, sabor azedo. Se você pegar o limão, se você pegar o vinagre e colocar na ponta da língua, você vai sentir um sabor muito azedo. Então, é uma das características dos ácidos. Eles são corrosivos, ou seja, eles reagem com nossa pele, eles reagem com o metal, corroendo a pele, corroendo o metal. São bons condutores de eletricidade, agora cuidado, em solução aquosa. E aqui é o grande lance, a grande briga. Quando eu falo de ácido, é o ácido de Arrhenius, é a função ácido. É uma das 4 que a gente vai ver. E para Arrhenius só existe ácido em solução aquosa. Então isso aqui é uma redundância. Porque se eu tiver HCl líquido, aqui ó, é o cloreto de hidrogênio. Não é ácido, sabe por quê? Ele não é capaz de liberar o H+. E quem vai fazer com que ele seja corrosivo, que ele apresente caráter ácido, que ele modifique a cor de indicadores, que ele apresente pH abaixo de 7, para não falar mais, para não tomar tempo, é justamente esse H+, que fica em solução. Então, se não estiver em solução, coloca na cabeça, você não pode falar que é um ácido. Ácido para a gente só vale o ácido de Arrhenius, ou qualquer ácido em solução aquosa. E por que eles são bons condutores? Porque a gente viu lá de Arrhenius, e alguns casos, né, que eles trouxeram de Arrhenius para Bronsted-Lowry, que ele pega o ácido ou base e joga em água. Quando isso acontece, o ácido se transforma em H+, e, no caso, se eu pegar o FF-, Cl-, Br-, I-, então você tem a formação de íons. E esses íons permitem a passagem de corrente elétrica. E, como eu falei, apresentam pH menor que 7, caráter ácido. Reagem com certos metais produzindo gás hidrogênio. Se você pegar o HCl, e é uma experiência que a gente vai fazer, é a reação de ácido com os metais. Então, se você pega ácido clorídrico, uma solução, e coloca um pedaço de zinco, você vai ver, tá, o borbulhamento do hidrogênio que é produzido. Então, isso é fundamental. Bem, em relação a indicadores, o papel de tornassol,
tá? Ele pode ser azul ou vermelho. Se ele for azul, se eu colocar ele, molhá-lo numa solução ácida, ele vai ficar vermelho. Se ele for vermelho, ele vai permanecer vermelho. Já o indicador fenolftaleína, e a gente vai ficar nesses dois, são os principais. Ela é incolor em meio ácido e vermelha, ou rósea, em meio básico. Então, coloca aqui, tornam incolor o indicador fenolftaleína vermelha. Agora, se ela já for vermelha, quando você pingar o ácido, vai ter o ponto de viragem, ou seja, quando a solução for neutralizada, e a gente vai ver isso futuramente, tá? Muda de vermelho, que é a coloração para base, para incolor, que é a coloração ácida. Então, essa mudança a gente chama de ponto de viragem. E, finalmente, reagem com as bases produzindo sais. A gente vai ver que uma reação de neutralização é uma reação entre ácido e base, produzindo sal e água. Tudo isso a gente vai ver mais para frente. Tranquilo? Então, com isso é a primeira parte, tá? A gente começa a função ácido e a gente vai arrebentar. Valeu, gente boa, grande abraço, até a próxima.